Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Super Intensivo Aula 1 UFPR, ou seja, Universidade Federal do Paraná. É verdade, Universidade Federal do Paraná. Iniciamos hoje um projeto com 6 aulas, 6 vídeos, abrangendo apenas textos e teses da Universidade Federal do Paraná, mas não qualquer texto, não qualquer teste. Escolhemos assim, com muito carinho, com muito cuidado, textos que tenham situações assim interessantes, ou seja, textos médios e avançados. E os testes desses textos, como parte do critério de escolha, são aqueles que têm aquelas pegadinhas referentes a datas, pegadinhas referentes a porcentagens, pegadinhas referentes a vocabulário, questão de sinônimos, questão de gramática e assim por diante. Então, escolhemos aquele que tivesse mais oportunidades de nós estarmos aqui comentando as pegadinhas, as armadilhas, as puxadas de tapete que o elaborador da prova da Federal costuma, ano após ano, colocar para vocês. Mas vocês estarão super preparados e não vão cair de jeito nenhum dessas pegadinhas, porque vamos preparar vocês durante esses 6 vídeos, estas 6 etapas. Super Intensivo Aula 1, Super Intensivo Aula 2, Aula 3, Aula 4, Aula 5 e Aula 6. Ao todo serão 12 textos com os respectivos testes, textos médios e avançados, conforme já adiantei. E aqueles testes mais chatinhos, mais interessantes, para que você pudesse ter um proveito maior, um retorno bacana e possa entrar na Universidade Federal do Paraná, super amigo, super amiga. Mas para deixar o nosso projeto bem legal, claro que o Jomar não deixou de lado aquele PDF aqui na descrição do canal, na descrição do vídeo. Então você tem aquele PDF que você pode fazer de 2 formas. A primeira forma, você imprime com antecedência, antes de assistir o vídeo, você vai lá e resolve toda a prova. Completa todos os exercícios, vocabulário e assim por diante. Depois você assiste a aula, assiste o vídeo como correção, como correção. E daí você verifica se está bem ou se não está bem, se você está preparado ou se não está preparado. E a segunda forma, meu garoto, minha garota, você apenas imprime o PDF e vai assistindo o vídeo simultaneamente, anotando, pausando e assim por diante. Então, 2 formas. A primeira, para quem já tem, assim, uma certa facilidade com a língua inglesa. Então, ele vai lá, faz o PDF, se autotesta e depois assiste o vídeo só para corrigir e para constatar que ele realmente está super preparado, que ele é muito bom, que ele conhece o vocabulário da língua inglesa e assim por diante. E a segunda forma, para aqueles que vão chegar lá em cima, no topo, e vão realmente ser aprovados na Universidade Federal do Paraná. Mas meu garoto, minha garota, abaixo, bem abaixo da descrição aí do nosso link do PDF, vamos colocar sempre nestes 6 esquemas, nesses 6 vídeos, nessas 6 etapas, outros links de vídeos do YouTube. É verdade. Esses links correspondendo a vídeos que têm uma relação bastante próxima com o tema dos textos. 2 textos por vídeo, cada texto aí terá 3 ou 4 links de vídeos lá abaixo do link do PDF, para que você possa acessar, para que você possa ampliar seu vocabulário, constatar vocabulário que você já aprendeu no texto, porque os vocabulários vai ser mais ou menos semelhante, então uma oportunidade de você repassar e gravar definitivamente. E outro detalhe super, é ampliar a compreensão auditiva, ouvir inglês e entender e assim por diante. E mais, meu garoto, minha garota, o detalhe do mais é que as legendas existem. Você sabe que tem aquela roelazinha de configurações ali no YouTube, embaixo do vídeo, né? Que você clica, diz lá, legendas. Você clica em legendas, bonitinho, escolhe inglês e coloca a legenda em inglês. Todos eles terão a legenda em inglês. Então você vai comparando o que você ouve com o que está na legenda embaixo e vai ampliando o vocabulário, vai ampliando a compreensão auditiva, vai ampliando o seu conhecimento em língua inglesa, língua estrangeira moderna.
Nossa, quanta coisa! Super amigo, super amiga, vamos aqui ao lado dar início ao nosso esqueminha. Hoje teremos aí 2 textos e nas demais aulas também. Primeiro, é um obituário desta pessoa que está aqui em cima à esquerda, Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. É uma honra muito grande. Era um incrível um astronauta, fantástico, maravilhoso, e ele foi com Edward Aldrin, também conhecido como Buzz Aldrin. Desceu lá na superfície da Lua, pulou, dançou, instalou aparelhos, colocou bandeira fincada lá, fez horrores. E aquele que está ali no meio, nesta foto, vou apontar para você, super. Esse cara aqui, Michael Collins, ficou lendo lá na espaçonave, lá em cima. Caso ocorresse algum acidente, encontrasse algum Transformer, algum São Jorge, algum Alien, assim por diante, e aprisionassem Aldrin e também Armstrong, ele voltaria correndo para a Terra para pedir ajuda e voltar com a cavalaria. Cada uma, né? Cada uma. Quando a pessoa assim começa a inventar essas coisas, está na hora de parar. Mas super amigo, super amiga, o detalhe é este. Uma coincidência. O super amigo Neil Armstrong, cujo obituário, né, está sendo trabalhado agora, vai ser trabalhado aqui. Ele nasceu em 1930, lá em Wapakoneta, Ohio. Vai ter linkzinho de vídeo de Wapakoneta aqui na descrição do vídeo, que você deve assistir porque é muito divertido. Daí o Michael Collins nasceu em Roma. O pai dele era militar, se não me engano, general americano, e servia em Roma no pré-Segunda Guerra, pós-Primeira Guerra. E em 1930, Michael Collins nasceu em Roma. Depois foi para os Estados Unidos, onde é a terra dos pais, a terra dele, naturalmente. E o outro, aquele terceiro, Edwin Buzz Aldrin, nasceu em New Jersey, também em 1930. Então, Neil Armstrong nasceu em 1930, Michael Collins, 1930 e Buzz Aldrin, 1930. Uma tremenda de uma coincidência, né, super? Então, Neil, Michael e Buzz Aldrin. E muitos perguntam, João Mar, por que chamam o Aldrin Edward Buzz e colocam aquele Buzz entre aspas? É o seguinte, ele era muito apegado à irmã mais nova dele, uma menininha, diz que é linda de morrer, hoje já está uma senhora idosa. Mas o detalhe é que a menininha não conseguia pronunciar brother. Ela queria chamar brother, irmão, vem aqui, me ajuda, assim por diante. Então ela pronunciava buzzer, que parece que é cigarra em inglês. Não sei se foi essa a intenção ou não. E daí acabou ficando o apelido dele Buzz. Depois, para homenagear a irmã, ele registrou como parte do nome Buzz. Daí todo mundo chamou de Buzz. Então Buzz hoje é parte do nome. Não é bullying, não é nada como muita gente pensa, tá? Então 3 pessoas aí, Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Os 3 nascidos em 1930. Neil Armstrong nasceu em Ohio, Aldrin nasceu em New Jersey e Collins nasceu em Roma. Vamos iniciar o texto? Vamos, para ver este obituário do Neil Armstrong. Verdade, um obituário assim muito completo, muito legal, do tamanho certo, que a Federal colocou nesta prova de 2012. Neil Armstrong, US astronaut, dies aged 82, com a idade de 82 anos. Quem escreveu isso aí? Foi um tal de Adam Lusher. Interessante. Armstrong underwent. Ele submeteu-se. Submeteu-se a quê? Underwent, passado de undergo. A heart bypass. O que vem a ser heart bypass? Aquilo que conhecemos aqui no Brasil como marca-passo. A situação de sangue, a situação cardíaca, a situação de artérias, veias não estavam assim no melhor esquema, então ele teve que submeter undergo, ou seja, a uma cirurgia para implantar um marca-passo, Heart Bypass Surgery. Earlier, que você já sabe que é início this month, deste mês. Claro que early pode ser cedo, early pode ser adiantado, mas sempre em textos técnicos ou jornalísticos, early vai ser início. E late, tarde, atrasado ou falecido, vai ser final. Mas aqui foi no início deste mês, earlier this month,
tá? To relieve, ou seja, aliviar. Aliviar ou desobstruir. Blocked coronary arteries. Artérias que estavam totalmente bloqueadas. Então tiveram que fazer um bypass. Bypass significa um desvio. Pode ser viaduto também. Que mais? As commander of the Apollo 11 mission. Ele era comandante, mas quem pilotava mais era Collins, segundo informações que eu capturei lá no tio Google. Então, as commander of the Apollo 11 mission, Armstrong se tornou the first human, o primeiro humano, to set foot, colocar os pés. É verdade, colocar os pés on the moon, ou seja, na Lua. Hours after Apollo's Eagle Lunar Module, o módulo lunar had touched down, ter, no caso, pousado on July 20th, 1969. O Jomar era uma criança, mas ele estava lá na cidade natal dele com o avô e o tio, na sala, assistindo assim, curiosamente, assustadoramente. Nossa, estão pisando na lua, que emocionante! Que bom que eu estou vivo para ver isso! Que bom que eu vim nesta ocasião, na década de 60, para assistir isso. Mas ele chegou, esperou um bom tempo, até que veio a ordem na Terra. Pode descer, que não tem Transformer nenhum. Então pousou na Lua dia 20 de julho, 1969, estava de férias. He radioed, ele passou um rádio, ou transmitiu por rádio. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, só tinha rádio. Gravação não podia. Quem que ia levar a gravação lá na Terra? Então ele transmitiu por rádio mesmo. Back to Earth, the historic statement, a declaração histórica. That's one small step, um pequeno passo, passo, for man, one giant leap, um salto gigantesco for mankind, para a humanidade. E eu ouvi aquela frase, mas o Jomar estava começando, iniciando o seu curso de inglês, não era assim tão avançado, não tinha tanta informação, tanto conhecimento, tanto que ele ficou assim, puxa, mas o que foi que ele falou aí? Ele falou em small step, tudo bem, pequeno passo. For man, leap, o que vem a ser leap? O que vem a ser mankind? Não tinham ensinado o que era leap, o que era mankind para mim ainda. Mas no dia seguinte comprei o jornal, lá na banca, tinha jornal impresso, era vendido nas bancas, comprei e li e fiquei sabendo que a tradução de That's one small step, um pequeno passo, for man, one giant leap, um salto gigantesco para a humanidade, é essa tradução que eu acabei de repetir para vocês. Primeira etapa resolvida. Primeira tela bonitinha. Se você não anotou alguma coisa, por favor, pause e anote. Vamos para a segunda tela. He then spent, passou. Pode ser gastar também, mas como aí é tempo, 3 horas. 3 horas. Then spent, passou nearly, quase 3 hours. 3 horas walking on the moon, andando na lua. With fellow astronaut Edwin Buzz Aldrin, ou seja, o Buzz lá do brother, do Buzzer e assim por diante. Praising, elogiando Armstrong, his family said in a statement, disse numa declaração on Saturday, no sábado. Neil was our loving husband, era nosso amado marido. Father, pai, grandfather, avô, American hero, herói americano, who always believed, sempre acreditou, he was just doing his job, que ele estava apenas fazendo o seu trabalho. He served his nation, serviu sua nação proudly. Tá? Proudly, orgulhosamente, as a Navy fighter, como um piloto de caça. Test pilot, piloto de teste de novos aviões, an astronaut e astronauta. The statement also said, a declaração também disse, that he died, ele morreu, following complications, seguindo complicações, né? Vindo depois de complicações, resulting from cardiovascular procedures, procedimentos cardiovasculares, at the age of 82, com a idade de 82 anos, né? E aqui, meu garoto, minha garota, tem a palavra reluctant, que significa relutante.
Sabe o que é relutante? Eu até pulei para deixar para depois. Relutante é uma pessoa que não assume nada. Ela nega praticamente tudo. Herói? Eu não sou o herói. Eu estava apenas cumprindo o meu dever. Eu sou apenas um soldado e sirvo o meu país e assim por diante. Por isso que diz aí nesta frase em que eu pulei, o reluctant, que é o seguinte: Neil Armstrong was also a reluctant, um relutante American hero. Não se considerava herói. Who always believed, sempre acreditou, he was just doing his job. Estava apenas cumprindo o seu dever. Yes, sir. Tem dessas coisas lá. Conseguiu. Segundo esquema, segunda tela, já prontinha. Qualquer coisa, pause e anote aí. Terceira, Armstrong was born em Wapakoneta, Ohio. Já te falei. Aqui abaixo daquele link do PDF, tem outros links. Nos primeiros 4 links, tem aquela questão de Wapakoneta. Os americanos têm uma dificuldade muito grande em pronunciar Wapakoneta. Eles dizem Wapakoneta, Wapa isso, Wapa aquilo. Então, um vídeo muito bem feito, numa entrevista que fizeram, perguntando e pedindo para as pessoas de Ohio e outras partes do país que pronunciassem, que dissessem em voz alta Wapakoneta. Ninguém se deu bem naquilo. Então tem 2 vídeos aí sobre o Wapakoneta. Um sobre essa dificuldade das pessoas pronunciarem o Wapakoneta e outro sobre um bailarino que disputou grandes situações, premiadíssimo, que também é de Wapakoneta, Ohio. Falando nisso, Super, Ohio é nosso estado irmão. Cada estado do Brasil tem um estado irmão nos Estados Unidos. O nosso é o estado de Ohio, onde fica o Wapakoneta, onde nasceu Neil Armstrong. On August 5th, ou seja, 5 de agosto, 1930. On July 20th, no dia 30 de julho, 1936, teria 6 anos, when he was 6, ele experimentou his first airplane flight, seu primeiro voo de avião em Warren, Ohio, no próprio Ohio. Veja bem, ele pisou no avião e voou pela primeira vez dia 20 de julho. E pisou na Lua pela primeira vez dia 20 de julho. Outra coincidência. Em Warren, Ohio, deve ser próximo a Wapakoneta. When he and his father, Stephen, an auditor for the Ohio State Government, era um auditor do governo, took a ride, pegaram uma carona em a Ford Tri-Motor A3 Engine, ou seja, de 3 motores, transport plane, avião de transporte com 3 motores, that was also known, era conhecido também como Ten Goose, ou seja, ganso de lata. Cada nome, Super, cada nome. After serving as naval pilot, depois de servir como piloto naval, from 1949 to 1952, naturalmente passou pela Guerra da Coreia. Todo mundo que serviu, seja em ar, em mar ou em terra, foi para a Coreia nesta ocasião, em que a Guerra Fria já estava em andamento. Então, 1949 to 1952. And serving in the Korean War, e serviu na Guerra da Coreia. Acertei, ele esteve lá. Bombardeou? Não, ele tentou atingir outros aviões coreanos lá. Armstrong joined the National Advisory Committee for Aeronautics, NACA. Antigamente, a NASA era chamada NACA, tinha uma outra sigla, tá? The precursor to NASA. Gostaram da pronúncia? NASA. Porque nós aqui no Brasil chamamos NASA com o S som de Z. Mas nos Estados Unidos, a NASA é conhecida como NASA, som de S. The National Aeronautic and Space Administration, em 1955. Bom ano também. As a research pilot, como piloto de pesquisa at NASA's Flight Research Center Edwards, a famosa base de Edwards, Califórnia. Dizem que lá tem discos voadores escondidos, capturados. Não sei, qualquer dia vou lá saber, tá? He was a project pilot, era um piloto de projetos. Tudo que era novo em matéria de aviões, ele testava primeiro, tá? E dava os palpites. On many pioneering high-speed, alta velocidade, aircraft, aeronaves. Including the well-known, aquele bem conhecido, porque tinha um nariz longo e pontiagudo e tinha uma velocidade de ensurdecer qualquer um.
o 4000 mph X-15. Dá uma pesquisada aí no YouTube e veja como era um avião assim que todos desejavam ter um. Era muito bom o design dele, muito interessante. Anotou tudo? Se não, pause e anote. Armstrong joined the NASA, novamente, Astronaut Corps, in 1962. Como eu errei na pronúncia, falei Corps, não, eu acertei. Super! Se você se alistar lá nos fuzileiros navais americanos, se você está louco para ser um Marine, e você conseguir ser um Marine, então você vai se apresentar batendo continência dizendo I am an United States Marine Corps. Você não fala Corps, apesar daquele S lá, porque tem uma palavra que é Corps, com E depois do S. A palavra com E depois do S significa cadáver. Se você disser United States Marine Corps, então seria os cadáveres da Marinha dos Estados Unidos. Pega mal pra caramba. Assim como ali também pega mal pra caramba. Então quando tem esse S-dinha para corpus, né? Você apenas pronuncia cor para não atrapalhar e não dar um sentido diferente àquela expressão. Mas aonde mesmo estava esse core? Vamos ler de novo, daí eu chego lá. Armstrong joined the NASA Astronaut Corps. Achei. In 1962, he was assigned, ou seja, ele foi nomeado ou designado as command pilot for the Gemini 8 mission. Gemini 8 was launched, foi lançada on March 16, 1966. And Armstrong performed the first successful maned. O que é maned? Manada? Não super tripulada, porque man é homem. Naves, navios, transporte que são tripuladas por homem. Man é maned. Que mais que o Gilmar queria dizer para vocês? A Gemini era um projeto para você dar a volta ao redor da Terra. Daí um cara chamado John Glenn, que também era de Ohio. Também era de Ohio. Ele foi a pessoa aí que fez isso aí. E ele era mais militarzão e mais patriota, depois se elegeu senador pelo estado de Ohio. Depois eu falo sobre ele mais um pouco, né? Tripulado docking, que vem a ser docking, acoplamento. Então, dois módulos vão lá, se grudam, um vai para um, outro vai para o outro, daí jogam cartas, filmam para dizer que está tudo bem, são grandes amigos, russos e americanos e assim por diante. Of two vehicles in space, his second and last space flight was as mission commander, comandante da missão, for the Apollo 11 Moon Landing, da aterrissagem da missão Apollo 11 para descer na Lua e ver se tem Transformers lá ou não tem Transformers. After commanding the Apollo 11 mission, Armstrong subsequently held, ou seja, assumiu, the position of Deputy Associate Administrator for Aeronautics, NASA headquarters in Washington, D.C. In this position, he was responsável for the coordination and management, gerenciamento, of overall, ou seja, total, inteira, NASA research and technology work related to aeronautics. He was professor of aerospace engineering at the University of Cincinnati between 1971 and 1979. Mais uma tela vencida, super. Dá uma olhadinha, anotou tudo, se não anotou, pause e anote. Alguma coisinha a mais aí que o Gilmar tem que contar para vocês, que ele leu aqui e acolá? Eu acho que não. Era isso aí, vamos para a próxima tela. Armstrong and his wife Carol married in 1999. Demorou. Ele já era um herói incrível em 1969, as meninas todas dando em cima, mas ele só foi casar em 1999, beirando o século XXI, né? Made their home in the Cincinnati suburb of Indian Hill, but he had largely stayed out of public view. Ele se afastou da situação de contato com o público. Ele achava assim que não seria muito interessante, assim por diante, então ficou totalmente afastado. Não aparecia em público, não dava entrevistas. In recent years, he spoke at the Ohio State University, na Universidade do Estado de Ohio, during a
February event honoring fellow astronaut John Glenn. Aquele que era mais patriota, mais militar e que foi o primeiro homem a dar a volta ao redor da Terra. Tá? O primeiro americano, desculpa, o primeiro americano. O primeiro homem, o primeiro humano foi Yuri Gagarin, lá os russos, né? E daí os americanos, opa, saíram na frente, temos que ir, né? E daí tomaram as providências, gastaram milhões de dólares ali para conseguir chegar na Lua e deixar os russos para trás. Mas hoje em dia não importa, cada um pegou um lado e estão explorando separadamente. Civis, militares, estatais e particulares. O Bezos e aquele outro Tesla lá, né? Que deem o seu parecer. Mas ele falou na Universidade de Ohio durante um evento homenageando o fellow astronaut John Glenn and the 5th anniversary of Glenn becoming, se tornar the first American, o primeiro americano to orbit the Earth, a dar a volta ao redor da Terra. Americano. Agora, super amigo, super amiga, o que é diferente nesse projeto? Você não tem que pausar durante os testes. Eu falo os testes, apresento os testes e eu mesmo resolvo, para que eu possa mostrar as pegadinhas que os elaboradores da Universidade Federal do Paraná geralmente gostam de fazer para deixar vocês preocupados. Então tem ali, consider the following statements, considere as seguintes declarações about Neil Armstrong, sobre Neil Armstrong in the Apollo 11 mission, na missão Apollo 11. According to the text, de acordo com o texto, he did not really consider himself an American hero. Ele não se considerava um herói americano. Não se considerava. Eu até pulei essa parte e deixei para o final, lembra? Final daquela tela, dizendo Neil Armstrong was also a reluctant American hero, um herói americano relutante que não se assumia como herói, who always believed, sempre acreditou, he was just doing his job, estava apenas fazendo o seu trabalho. Depois, he was the leader of the Apollo 11 mission to the moon. Olha a pegadinha, olha a pegadinha. Falou leader. Daí você vê lá as commander of the Apollo 11 mission. Mas ele era líder ou comandante? É a mesma coisa. A federal quer que você conclua que é a mesma coisa, tá? Que mais, super? Qual que vai ser? Letra C. 3 e 5 corretas. Ele enviou uma gravação de sua famosa sentença de volta para a Terra. Não tinha como. Quem quer entregar na Terra e voltar para contar que entregou? Não foi gravação. He radioed. Beleza. Que mais? He tried to leap. Tentou pular a few times, umas poucas vezes, on the surface of the moon. Na superfície da Lua. Eu vi acontecer isso. Ele pulou e fiquei impressionado. Olha, ele está pulando. Mas por que ele demora tanto a subir e a descer? Questão de gravidade. Ele pulou, mas isso não consta no texto. Não consta no texto, você não marca como correta. Que mais? He and Aldrin spent more than 3 hours. Gastaram ou passaram mais de 3 horas walking on the moon. Será que o Sting estava lá? Barbaridade. Não entendeu a piada? Consulte Sting, The Police, uma baita banda do passado, década de 80. Tem algumas coisinhas ligadas à Lua. Beleza, mais de 3 horas, não tem isso no texto. Foi nearly 3 hours, quase 3 horas, não mais do que 3 horas. What does the text, o que o texto diz about Armstrong experience, as experiências de Neil Armstrong before joining, antes de se juntar, de se engajar como astronauta, no corpo de astronautas, the Astronaut Corps. At NASA, mark the correct alternative, alternativa correta. He was a naval pilot, foi um piloto naval, and served in the Korean War, e serviu na Guerra da Coreia. Tá ali, ó. After serving as a naval pilot from 1949 and 1952, and serving in the Korean War. Então, piloto naval, serviu na Guerra da Coreia, deu tiro para lá, tiro para cá, derrubou aviões coreanos, chineses e assim por diante.
Which of these statements, quais dessas declarações, does not correspond, não correspondem, to the information, a informação, given in the text, dadas no texto about Neil Armstrong? Qual que não é verdade? He was honored, foi honrado, for being the first American, por ser o primeiro americano to orbit the Earth. Quem deixou para fazer por último em inglês e passou batido, errou. Quem foi honrado, quem foi homenageado foi John Glenn, que também era de Ohio, era militar, senador, eu acho que republicano, se não me engano, mas vou pesquisar depois. John Glenn, tá aí, mas bem simpático, também falecido. Aliás, nenhum dos três está vivo. Michael Collins, o que ficou lá, que ganhou a fama de ser uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, porque ele gostava muito de ler, até diziam, enquanto os dois estavam na Lua caminhando, ele estava lendo literatura clássica lá no módulo lunar. Coisinhas aí, não sei se é verdade, eu acho que não. Mas ele faleceu em 2020 ou 2021, acho que 2021. Acho que todos aí que nasceram em 1930, eu acho que não tem mais nenhum aí, né? Barbaridade. Are these statements true or false according to the text? Armstrong had recently turned 82 years old when he died. Ele tinha acabado de completar 82 quando morreu. Verdade ou mentira? Verdade. Mas aonde está escrito isso? Não está escrito. Dá uma olhadinha. Cara, se ele nasceu dia 5 de agosto, olha aqui, ele nasceu dia 5 de agosto de 1930 e morreu dia 25, ele tinha acabado de completar dia 5, 20 dias antes, Happy Birthday to you, e assim por diante, cantou parabéns com os familiares lá. Pegadinha da Federal, ela gosta de fazer essas coisinhas com datas, porcentagens, quantias em dinheiro, sinônimos e assim por diante, como commander, leader e assim vai. 2. Armstrong died, morreu devido a complications from cardiovascular surgery, complicações de uma cirurgia cardiovascular. Verdade. Resulting from cardiovascular procedures. Armstrong had heart bypass surgery, uma cirurgia para instalar um marca-passo, um desvio, tá? In the beginning of the year. Início do ano? Não era início do mês? Estava certo, início do mês, não início do ano. Outra pegadinha normal da Federal, mês, ano, estação, eles fazem essa jogada. Que mais? Armstrong heart problems, problemas cardíacos de Armstrong occurred because he was an astronaut, porque ele era um astronauta. Não, cara, todo mundo tem isso. Eu não tenho, graças a Deus, mas todo mundo tem. Não precisa ser astronauta para ter. Não, porque ele tinha artérias bloqueadas. Armstrong heart, o coração de Armstrong had some blocked arteries. Tinha algumas artérias bloqueadas que tinham que ser desobstruídas. Olha aí. To relieve blocked coronary arteries. Letra D. TTFFT. Nossa, Obama's parents, os pais de Obama. Ali na esquerda, está vendo? Obama pai com Obama mãe. Ele africano e ela americana. Tonalidade de pele diferente, tá? Que mais? Lá do outro lado, ele lá com o filho Barack Obama. Embaixo, a mãe com Obama ali dando trabalho. E ao lado, onde está o pai dele? Onde está o pai dele? O pai dele morreu num acidente na África. É verdade, quando retornou ao seu país de origem. E a mãe casou com essa pessoa de óculos escuros aí, que é havaiano. Daí tiveram uma filha, que é irmã do Obama. E daí tentaram usar isso aí como uma questão, não, você não era filho legítimo, você era adotado e assim por diante, para tentar denegrir para aqueles republicanos mais radicais, mais fundamentalistas, mais racistas, né? Para dizer que Obama não era um bom presidente porque ele tinha sido adotado. Mas não, era a irmã dele, só que fruto do segundo casamento da mãe. E se dão bem até hoje, ele e a irmã, eu acho, pelo que eu li alguns anos atrás. Não sei se é verdade, mas deve ser. Que mais, super? Agora vem o texto. Obama's parents
Barack Obama was born, nasceu, at the Kapiolani Medical Center for Women and Children in Honolulu, Hawaii, United States. Nome dos pais. A mãe, Stanley Ann Dunham, an American of mainly English descent, descendente de ingleses. Opa, nobre, royal. To Wichita, Kansas. Ela era da cidade de Wichita, lá no Kansas, meio oeste. Em Barack Obama Sr., o pai, ele era um Luo. Mas o que vem a ser um Luo? O marido da Lua? Não, um Luo era um cidadão do Quênia. From Nyangoma, Kogelo, Nyanza Province, Kenya. Obama's parents, Matt, se conheceram em 1960, in a Russian language class, numa aula de russo. Puxa, década de 60, Guerra Fria explodindo, corrida armamentista, corrida para a Lua, um matando o outro, roubando o segredo do outro, e eles foram aprender russo. Eu acho que eles tinham intenção de serem spies. Ou para FBI ou para CIA. Eles queriam ser espiões, os dois. Se não, por que aprender russo na década de 60? Class at the University of Hawaii in Manoa, where his father was a foreign, estrangeiro, student on a scholarship, como bolsista. Ele tinha uma bolsa de estudos. Só lembrando que o pai dele, Barack Obama Sr., ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial pelos americanos. Então, como todo combatente que pisou em campo de batalha, ele tem direito, e os filhos também, a entrar em cursar em qualquer universidade pública ou particular. Harvard, Columbia, Yale, Stanford e assim por diante. Tá? Então ele escolheu o Havaí. Mas o filho que tinha direito, o tal do Barack, escolheu uma cara pra caramba. Foi fazer ciências políticas em Colômbia, porque ele queria ser presidente. E depois que terminou, escolheu uma ali perto, em Boston, chamado Harvard, e fez lá direito, que ele seria estar a par de tudo. Se preparou muito bem, esse cara, Barack Obama, para ser presidente. Duas grandes e caríssimas universidades, Columbia e Harvard. De bolsa, porque o pai era de combatente, estava lá de boa, defendendo os Estados Unidos e o resto do planeta, tentando bloquear aqueles alemães chatos que estavam lá. Que mais? The couple married, casaram on February 2nd, 1961, and Barack was born later that year, nasceu mais tarde naquele ano. His parents separated, se separaram, que pena, when he was 2 years old, tinha apenas 2 anos. Mas também eu acho que foi alguma coisa meio que inesperada, a gravidez assim por diante, pelo que a gente lê ali nas datas, né? And they divorced in 1964, que aconteceu algo importante aqui no Brasil. Para ruim, mas aconteceu. Obama's father returned to Kenya and saw his son only once more, só uma vez mais, before dying, antes de morrer, in an automobile accident in 1982. Este texto é parte de um romance, biography, poem, short story, romance, biografia. Obama nasceu, viu? Uma biografia. De acordo com o texto, Barack Obama was born in 1961. Nasceu em 61. Nasceu em 61. Como? Como? Não diz aí? Eu te explico. Olha só. Deixa-me explicar com cuidado. O casal casou em 2 de fevereiro de 61. E Barack nasceu mais tarde naquele ano. Que ano foi esse, aquele ano? 61. Viu? Pegadinha. Qual informação está no texto? O lugar onde ele nasceu. Tá aí. Kapiolani Medical Center for Women and Children em Honolulu, Hawaii, United States. Sempre passa as férias no Havaí. Gosta de surfar lá. The names of Obama's parents. Nome dos pais de Obama. Stanley and Dunham, Barack Obama Sr., que era um Luo, cidadão do Quênia. The state where Obama's mother was born, Kansas. Dizem que tem lá no Kansas uma cidade que tem muitas chuvas e meteor shower, que chamam, chamada Smallville, não sei se é verdade. E diz também que tem um local chamado Osla, no Kansas, que tem um mágico assim incrível.
e uma menininha que canta. Você vai ter que pesquisar, Super. Você vai ter que pesquisar para descobrir o que é essa situação que o Gilmar colocou aqui. Que mais? The country, o país onde o pai do Obama nasceu. Tem aí? Tem Quênia. Que informação está no texto? 1, 2, 3 e 4. Considere as seguintes informações. Como o pai morreu. Dying in an automobile accident in 1982. Acidente de carro. When Obama's parents met. Quando se conheceram. Obama's parents met in 1960. 1960, naquele curso de russo, que eles ficaram espiões. Somente 3 e 5 corretas. Quantos irmãos e irmãs Obama tinha? Não consta no texto. Por que os pais se divorciaram? Não consta no texto. Onde os pais casaram? Não consta no texto. Pois é, Super. Primeira etapa encerrada. Agora faltam 5 vídeos. Temos o Super Intensivo 2, Super Intensivo 3, Super Intensivo 4, Super Intensivo 5, apenas com textos da Universidade Federal do Paraná, textos médios e avançados, tá? Aqui ao lado nós temos aí, bonitinho, né? Algumas referências, alguns links para vocês clicarem e continuarem com o projeto. Comentários. Não sei se vocês sabiam, o Gilmar não tem 60 milhões de inscritos. Portanto, vamos chegar lá. Deixa para lá. Não tendo 160 milhões, ou 60, ou 80, ou 90 milhões de inscritos, qualquer comentário que você fizer aqui nos comentários, o Gilmar vai ler todos, porque ele não tem 60, nem 70, nem 80 milhões. Então, o comentário que vocês fizerem vai chegar direitinho, o Gilmar vai ler e vai responder todos. Então, dúvidas, o porquê não poderia ser A, não poderia ser a letra A, o número 5 e assim por diante. Tudo aquilo que normalmente em sala de aula o aluno, tô com um pouco de vergonha, um pouco de timidez em perguntar, tem os comentários aqui embaixo. Pergunte tudo nos comentários, como não temos aquela quantidade enorme de comentários de inscritos, nós vamos estar aí acessando diariamente. Vou lá procurar comentário de vocês e vou responder todos. Um grande abraço a todos. Até. Bye, bye.